Jesus conseguiu decodificar e se libertar da matrix consciencial, fazendo algo que quase todo mundo ignora. Esse é o primeiro episódio da série que eu te mostro orientações que Jesus nos deixou de como a gente também pode trilhar esse caminho de ascensão, de despertar, para a gente se libertar da matrix. E o melhor de tudo é que isso é possível para qualquer um de nós. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Matheus. Se você não tiver inscrito, se inscreve aí no canal, vai comentando ao longo do vídeo o que você está achando. Isso é muito importante para eu saber alguma dúvida ou algum ensinamento que você pode me trazer para a gente crescer junto. Também manda esse vídeo para um amigo. E antes de mais nada, o que é a Matrix? Seria todo o arcabouço de mídia, cultura e que a gente vê aí à nossa volta relacionada aos governos, e seria as questões relacionadas às pressões financeiras, pressões psicológicas que a gente sofre desse meio para que a gente não questione esse sistema, não questione a vida que a gente vive, e isso acaba fazendo com que essa matrix consiga condicionar, influenciar, manipular as pessoas a viverem de uma certa maneira, no caso, nesse modo de não questionar e aceitar tudo da maneira como é, e a gente vê toda essa violência, toda essa cultura do medo enraizada nas populações aí dos países. E é claro que a Matrix, ela vai muito além disso, ela é muito mais profunda do que isso. Aqui eu quis só trazer um contexto para vocês, fui raso, até porque seriam necessárias várias horas aí para a gente aprofundar nisso, mas o tema de hoje é trazer o ensinamento de Jesus relacionado à fé que move montanhas. Para isso eu gostaria de ler essa parábola com vocês, e aí a gente vai destrinchando essa parábola e mostrando também a ciência que existe por trás dessa parábola. Jesus então respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que se tiverem a fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele moverá, e nada será impossível para vocês. Olha que legal. Então, quando ele traz sobre o grão de mostarda, é porque ele é extremamente pequeno e ele vira um arbusto enorme, podendo alcançar até 3 metros de altura em um período relativamente curto, ali, de poucos anos. Então, ele traz essa profundidade através dessa parábola tão simples, de que Deus, ele não faz nada para nós, porque ele não está lá fora, ele faz sim através de nós, porque ele está dentro da gente. Ou seja, o grão de mostarda conseguiu fazer com que Deus fluísse através dele, de dentro para fora, e ele teve esse crescimento fantástico, mesmo sendo um grão pequenininho, e é isso que ele incentiva que a gente faça também. Ele resgata esse poder que existe dentro da gente. Então, é importante trazer que a partir do momento que a gente deixa Deus fluir através de nós, a gente pode realizar coisas incríveis e alcançar a nossa máxima capacidade como ser, porque todos nós somos criadores divinos em potencial. E a gente pode utilizar isso para viver de forma intencional e criar a realidade que a gente deseja. E agora trazendo a ciência por trás dessa parábola de Jesus, eu usei como base o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza, que é um cientista, um neurocientista famoso, que traz ensinamentos muito importantes da física quântica para a gente conseguir unir ensinamentos milenares de Jesus com a ciência atual no campo da física quântica, para que a gente consiga convergir para criar a realidade que a gente deseja viver. E tudo começa relacionado à física quântica com Albert Einstein na equação famosa dele, que ele coloca E igual mc ao quadrado, onde E é igual a energia, m é a massa e c seria a velocidade da luz, né, ao quadrado, onde ele demonstra que energia e matéria são a mesma e única coisa. E antes a física não entendia dessa forma.
E o nível mais básico da realidade é o subatômico, onde existem os elétrons, os prótons e os nêutrons que formam os átomos. E os átomos, eles formam tudo que existe na nossa realidade. E o mundo físico, então, que é formado pelos átomos, ele é dividido em ondas, que são a parte energética, é a energia, e as partículas, que é a matéria física, que a gente consegue ver, tocar. E aqui eu trouxe uma imagem bem legal da comparação entre o átomo da velha escola newtoniana versus o átomo a partir dos avanços científicos que foram feitos com a nova escola. Então vocês percebem aqui no átomo clássico que ele é um átomo mais material, parece que ele é uma coisa assim que tem o próton no núcleo, os elétrons orbitando ao redor, e é como se fosse o Sol e os planetas orbitando ao redor, sabe? Uma coisa bem material, bem física, onde a gente consegue saber exatamente onde está cada coisa. Só que os físicos quânticos, através, né, desse estudo que Einstein começou a desenvolver junto com outros grandes e renomados cientistas, mostrou que na verdade não é bem assim. As coisas não são tão materiais quanto parece. Vocês podem ver nessa imagem aqui do átomo quântico que na verdade ele é formado 99,9,9, bota 9 nisso, por cento de energia e só 0,00 e põe 0 nisso, 1% de matéria. Ou seja, em termos de matéria, ele é praticamente nada. Então, isso foi possível ter um entendimento mais profundo de que o universo ele é feito majoritariamente de energia, que vocês vão ver que é o puro potencial que pode se tornar qualquer tipo de matéria através do colapso da função de onda que eu vou descrever aqui mais à frente. Então, os eventos envolvendo objetos nesse mundo amplo, visível, eles eram previsíveis, reproduzíveis e consistentes. Tem até aquela lendária história do Newton, da maçã, que ela acelerou ali numa velocidade constante em direção ao centro da Terra até bater na cabeça do Newton, e aí ele desenvolveu todos aqueles cálculos e estudos fantásticos, né, que trouxe muito conhecimento aí para nós. Só que uma coisa que ficou estranha e que os cientistas da nova escola, através ali no início com Einstein, não estavam conseguindo entender, era como no mundo subatômico as coisas eram completamente diferentes. Os elétrons, como partículas, eles se comportavam de modo imprevisível, incomum, diferente aí dessas coisas relacionadas à escola mais antiga da física newtoniana, em que as coisas eram mais previsíveis. E o que acontece? Quando os elétrons eles interagiam com o núcleo do átomo, eles moviam-se na direção de seu centro, só que eles ganhavam e perdiam energia, apareciam e desapareciam em toda parte, alheios às fronteiras de espaço e tempo. Então, eles não tinham aquela constância de movimento previsível. Eles estavam ali aparecendo e desaparecendo, mudando de forma. Uma hora eles eram onda, uma hora eles eram partícula, ou seja, uma hora eles eram matéria, outra hora eles eram energia. Então isso estava deixando os cientistas meio doidos, assim, tipo, como que isso se dá? E através dos experimentos que eles fizeram, eles conseguiram entender o funcionamento ali. Então eles perceberam que as partículas subatômicas, como os elétrons, sendo os blocos de construção de tudo na natureza, eles estavam sujeitos a um conjunto de regras diferente daquelas coisas que eles formavam. Ó que doido! Ao mesmo tempo que no mundo subatômico, né, esse mundo quase que invisível, as coisas se davam de uma forma, as coisas no mundo material se davam de outra forma. Só que o mundo subatômico que forma o mundo material, por isso que eles não estavam entendendo muito bem. Então, o que eles descobriram é que a matéria no nível subatômico, ela existe como um fenômeno momentâneo. Ela aparece e desaparece constantemente, como vocês viram, aparecendo na nossa dimensão de espaço-tempo, onde a gente consegue ver aqui e tocar, e desaparecendo no nada. Como assim, Matheus, no nada? No campo quântico, sem espaço, sem tempo, transformando-se de partícula, né, que vocês viram que é a matéria, em onda,
que é energia, e vice-versa. Então, os elétrons ora se comportam como matéria, ora se comportam como energia. E um ponto que vocês devem estar se questionando: para onde vão as partículas quando elas desaparecem sem deixar vestígio? É aí que a gente entra no colapso da função de onda. Então a criação da realidade, ela acontece de tal maneira que a energia responde à atenção consciente. Vou deixar isso mais claro para vocês. O que os físicos descobriram foi que a pessoa que observa as partículas, pode ser eu, você, que compõem os átomos, afeta o comportamento da energia e da matéria. Olha que doido. Então, através dos experimentos, eles demonstraram que os elétrons existem simultaneamente em um leque infinito de possibilidades e probabilidades em um campo invisível de energia. Porque, igual vocês viram, o átomo ele é praticamente formado de energia, que é invisível aos nossos olhos. É só 0,0001% de matéria. Então, apenas quando um observador foca a atenção em alguma localização de algum elétron, o elétron aparece. Em outras palavras, uma partícula não pode manifestar-se na realidade, ou seja, no espaço-tempo como a gente conhece, até que a gente observe ela. Os físicos quânticos denominam esse fenômeno de colapso da função de onda, ou de efeito do observador. Então, no momento em que o observador procura um elétron, há um ponto específico no espaço e no tempo onde todas as probabilidades do elétron colapsam em um evento físico. Com essa descoberta, mente e matéria são a mesma coisa, né? E igual a mc ao quadrado. Então a mente, ela produz mudanças mensuráveis no mundo físico. Vai conectando aí com a parábola de Jesus, onde ele disse que nada é impossível para nós se a gente tiver a fé do grão de mostarda. Então, no nível subatômico, a energia responde à sua atenção consciente e se torna matéria. Se a sua mente pode influenciar o aparecimento de um elétron, então ela pode influenciar o aparecimento de qualquer possibilidade. E como que sua vida mudaria se você aprendesse a direcionar esse efeito do observador, né, esse colapso de função de onda, para ter esse colapso de ondas infinitas de probabilidade na realidade de sua preferência. Então, na prática, criar a realidade que você deseja viver. Então, existe um número infinito de possibilidades, de possíveis realidades, aguardando um observador atento, pode ser eu, pode ser você. Então, todas as coisas no universo físico, elas são compostas de partículas subatômicas como os elétrons. Então, vocês percebem que eu vou repetindo alguns conceitos para justamente ficar mais fácil de vocês gravarem e assimilarem, porque é um conteúdo, pelo menos para mim, mais complexo, mas vocês vão ver que tem uma parte bem prática que eu vou passar para vocês no final, um deverzinho de casa, que vai ficar mais fácil de vocês conseguirem entender e aplicar. Então, voltando aqui, vocês viram que pela própria natureza, as partículas, quando elas existem em puro potencial, ou seja, na forma energética, elas estão em seu estado de onda. E enquanto não estão sendo observadas, elas podem ser todas as coisas ou coisa nenhuma, até serem observadas. Existem em toda parte e em parte alguma, até serem observadas. Então, perceba que eu estou dando uma ênfase nessa questão da observação, porque é através dessa observação, vocês vão entender mais profundamente como funciona, que vocês conseguem moldar a realidade e viver uma vida da maneira como vocês querem. Então, se você consegue imaginar um evento em futuro em sua vida, baseado em qualquer um de seus desejos pessoais, essa realidade ela já existe como possibilidade no campo quântico, esperando para ser observada por você. E com atenção deliberada, aplicação sincera desse conhecimento e esforço diário repetido, você pode utilizar a sua mente para criar a realidade que você deseja. Só que um ponto muito importante, que eu já passei até em outros vídeos aqui no canal, é que as coisas não acontecem do dia para a noite. Cada decisão que você toma, a todo momento, te afasta ou te aproxima dessa realidade mais otimizada da sua vida, no sentido de ser uma realidade mais plena, mais próspera, mais feliz. Então, como argila, a energia de infinitas possibilidades é modelada pela sua consciência através da sua mente.
você é suficientemente poderoso para influenciar a matéria, porque no nível mais elementar, subatômico, você é energia com uma consciência, ou seja, você é matéria consciente. Então, nesse modelo quântico, do que os cientistas atuais trouxeram para nós, a gente consegue ter um entendimento mais claro de que o universo físico, ele é um campo de informação imaterial, interconectado e unificado, potencialmente todas as coisas, mas fisicamente coisa nenhuma, porque 99,9% dos átomos são feitos de energia e esses átomos que constituem toda a realidade física que a gente vê. Assim como uma onda de possibilidade do elétron manifesta-se como uma partícula dentro de um evento momentâneo específico, nós, como observadores, fazemos uma partícula ou grupos de partículas manifestar experiências físicas em nossa vida. Então, quando a gente aprende a aguçar as nossas habilidades de observação, a gente consegue afetar intencionalmente o nosso destino e como tudo mais no universo, a gente está conectado a esse mar de informações em uma dimensão que vai além do espaço e do tempo físico, porque os nossos corpos físicos, eles na verdade são padrões organizados de energia e de informação, unificados a tudo no campo quântico, porque esses átomos, eles também constituem todo o nosso corpo e tudo que existe na nossa realidade física. Então, tem uma coisa muito importante, é a questão da assinatura frequencial, porque todos nós emitimos um padrão de energia ou assinatura distinta, e essa energia que a gente emite, ela conduz informações. Podem ser boas, podem ser ruins, podem ser neutras. Então, os estados mentais flutuantes, consciente ou inconscientemente, que a gente está emitindo a todo momento, eles alteram essa assinatura energética. Então, vocês perceberam que a gente vai muito além de apenas um simples corpo físico. A gente é uma consciência usando um corpo e um cérebro para expressar diferentes níveis mentais, né? Podem ser níveis mentais mais prósperos, níveis mentais mais escassos. Então, é muito importante a gente começar a ter uma percepção maior daquilo que a gente está emitindo para o universo e para a realidade à nossa volta. E Jesus sabia muito claramente que mente e matéria estão intimamente relacionadas e que por isso ele poderia criar e moldar a realidade dele e ensinou todos nós de que nada é impossível para nós se a gente tiver a fé do grão de mostarda. Então, o incentivo que eu trago é o mesmo que Jesus traz para nós e é algo que me inspira muito ler os ensinamentos dele, para a gente resgatar essa força que existe dentro da gente e tomar as rédeas da nossa vida e criar a realidade que a gente deseja viver, porque como Jesus mostrou, a gente tem essa força e essa capacidade. E aí pode vir uma grande pergunta, Mateus, como eu faço para aplicar isso na minha vida? É aqui que eu quero trazer uma parte mais prática para vocês de como vocês podem aplicar esse conhecimento. Então vocês perceberam, eu, você e tudo no universo vibra. Então o seu campo mental e emocional, ele também tem uma qualidade, uma taxa de vibração. Enquanto melhor for essa taxa, melhor são as coisas que você cria na sua vida. E é exatamente por isso que o ponto de partida para melhorar a nossa realidade é ser grato, ficar feliz pelo sucesso dos outros e não fazer fofoca e intriga. Porque quando a gente é grato pelas coisas que a gente já tem na nossa vida, a gente está emitindo uma frequência muito positiva de expansão mesmo de consciência. E isso é complementado ainda e potencializado quando a gente fica feliz pelo sucesso dos outros. A gente está emanando e emitindo uma energia boa para as pessoas, quando a gente faz isso genuinamente, claro. E agora, quando a gente evita fazer fofoca ou intriga, a gente está evitando de mandar uma energia ruim para aquela pessoa, para aquela situação. Então, dessa maneira, a gente consegue cuidar melhor da energia. Então, assim como todos, você emite um campo informacional, uma vibração que impacta positivamente ou negativamente a realidade que você vive. E se você prestar atenção nisso, você vai conseguir criar uma realidade melhor. Além disso, a pergunta de milhões, assim, a pergunta mais importante é o que você quer alcançar. Você já investigou isso profundamente dentro de você? O que você quer da sua vida? Qual que é o teu propósito maior, aquilo
que você quer alcançar. Sempre tomando cuidado de refletir se é algo que vai fazer bem para você mesmo, lá no fundo, e se é algo que não vai prejudicar nenhuma pessoa. Isso é muito importante. E o como, ele vai fluir. É aí que está a chave. Se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, o como ele vai aparecer. Assim como eu falei em outros vídeos, quando você começa a caminhar, o caminho começa a se abrir para você. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like, deixar o comentário, mandar para um amigo, se inscrever no canal. Obrigado, um abraço, valeu!